Boa noite, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilom Ribeiro. O estudo de hoje é o número 2, item 1, objetivo desta obra, Evangelho segundo o Espiritismo. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Ana e da Michele e convidamos nossa amiga Michele para fazer nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre, espiritualidade amiga, agradecemos pela oportunidade de mais um estudo, agradecemos por estarmos aqui em comunhão e podermos ter o seu Evangelho em nossas vidas para o nosso aprimoramento. Pedimos que a espiritualidade amiga se faça presente, nos auxiliando, nos intuindo, para que possamos aprender, que possamos ser claras e que todos aqueles que vão participar conosco depois, sejam encarnados e desencarnados, também possam compreender e aproveitar de bom grado tudo aquilo que foi aprendido hoje. É isso que pedimos e agradecemos. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Que assim seja. Ana, o objetivo dessa obra é falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Você acha que é necessário falarmos então sobre a Bíblia? Leia, não tem como você falar do Evangelho segundo o Espiritismo sem buscar também as histórias que aconteceram no Antigo Testamento. É uma coisa, o Evangelho está relacionado, porque está sempre trazendo histórias, exemplos. É um livro que um ajuda o outro, né? Eu acho, assim, na minha forma que eu entendi, as leis mosaicas daquela época veio preparando o mundo para a vinda de Jesus, né, que vinha aqui para poder cumprir o Evangelho de Deus. Os livros do Antigo Testamento, que foram escritos por volta de 1500, 1400 anos antes de Jesus vir aqui, já veio preparando o caminho, né? E naquela época as pessoas entendiam as leis de acordo com o conhecimento delas. Como nós já pudemos falar em estudo anterior, as leis vão acontecendo e a revelação vai acontecendo de acordo com a nossa compreensão à medida que a gente vai crescendo. Naquela época a gente estava ainda na infância, né? Então, nós temos aí alguns períodos, que é o período do Antigo Testamento, depois vem aquele período intertestamentário, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e aí veio Jesus no Novo Testamento. O Antigo Testamento apresentava um Deus ditador, um Deus mau, violento, sanguinolento, cruel, mas era de acordo com o que aquele povo poderia entender. Não tinha raciocínio, não tinha cabeça para compreensão. À medida que o tempo foi passando, que foi evoluindo, muitas dessas pessoas já reencarnaram novamente. Quem sabe a gente também já não esteve lá, né? Jogando pedra na cruz, e agora nós estamos aqui nos redimindo. Então, dessa forma, veio Jesus depois. Que bom que ele veio, né? Que aquele Deus ditador, aquele de Deus mau, foi substituído por um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Jesus veio aqui para cumprir o evangelho de Deus, ele viveu o evangelho, né? E aí, nesse evangelho dele, ele traz a palavra do amor, da caridade, da humildade, né? E ele prega um Deus diferente, ele prega uma vida diferente, e a gente vai aprendendo, vai ensinando, ele vai ensinando, a gente vai aprendendo. Inclusive, na época dele, a gente também não tinha compreensão para entender muita coisa que só agora, depois que Allan Kardec liberou lá para a gente os espíritos, com o Livro dos Espíritos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que trouxe realmente um conhecimento mais aprofundado. E olha que nós ainda vamos ter muita coisa para aprender daqui para frente. Mas eu acho que você não tem como falar de um sem falar do outro. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, está relacionado, sim,
com a Bíblia e com toda a história, desde muito antes de Jesus chegar no mundo. Isso que eu acho. O que é que você acha disso, Michele? Qual que é a sua opinião? Com certeza. Não dá para falar do Evangelho segundo o Espiritismo sem relacionar a Bíblia, principalmente ao Novo Testamento, né? Porque o Evangelho, ele explica as passagens de Jesus, ele explica as parábolas, ele explica todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que na época Jesus falava através de parábolas, porque era como o povo era capaz de entender, né? Através de situações que eles viviam, através de coisas que eles vivenciavam lá, né? Ele utilizava a candeia, o poço, enfim, ele usava as coisas que ele tinha para atingir as pessoas. E nós, com a Boa Nova, né, com o Consolador prometido, com a evolução do mundo, né, a gente já tem uma capacidade maior de entender, mas as leis morais não mudam. Então, todo o ensinamento que Jesus deu naquela época é o mesmo de hoje. As leis não mudam. Então, lei moral é a mesma, né? Inclusive do Velho Testamento, né? Que foram os 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no monte. Não matarás, não furtarás. Mas Jesus ele veio trazer o quê? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a lei de amor, porque se a gente faz isso, a gente não mata, a gente não furta, a gente não deseja as coisas do próximo. Então, a gente não precisa seguir 10 mandamentos, a gente precisa seguir só 2, né? Que é a lei de amor. Seguindo essa lei de amor, a gente vai se melhorar e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos ensinar a reforma íntima. Ele nos convida o tempo todo à reforma íntima. E não é através da dor, é através do amor. É o que é melhor ainda, né? Basta a gente querer se esforçar um pouquinho para compreender ali as passagens que os espíritos, Kardec, né, nos deixaram no livro. Bom, Inclusive, inclusive, desculpa. do Antigo Testamento que veio para o Evangelho são os 10 mandamentos, né? A lei mosaica ficou lá no tempo de Moisés. O tempo só veio evoluindo de lá para cá. Era isso que eu queria complementar. Pode continuar. Eu acho que é importante a gente estudar o que está na Bíblia, sobre o que Jesus disse, mas hoje, com esse monte de interpretação bíblica que se tem, também é importante lembrar do que Jesus não disse, né? Então, esse monte de julgamento, ai, vamos julgar o gay, vamos julgar a mãe, vamos julgar. Jesus nos disse, ele não trouxe nada disso. Então, eu acho que muita coisa Jesus disse e a gente não se atentou, porque a linguagem dele é uma linguagem de amor que a gente também ainda não alcançou. A gente tem aí um entendimento maior do que o que Jesus trouxe para a gente, mas a gente não alcançou a lei de amor dele ainda, né? E principalmente trazer aquilo que ele não disse, aquilo que ele não fez. Ele só pregou o amor, né? Ele não tinha esse lado de vamos julgar, esse lado de vamos excluir. Ele não excluiu ninguém, ele trouxe todo mundo, ele abraçou todo mundo, né? Todo mundo que quis se chegar a Jesus, independente das suas características, foi bem-vindo, foi abraçado, né? Vai em paz, a tua fé já te salvou. Eram coisas assim muito lindas, né? Então, hoje tem uma variedade, a internet está aí com muita coisa que se diz e que não é verdade. Então, é muito importante a gente estudar o que Jesus disse e saber o que ele não disse, né? Para a É. gente não ser enganado. Bom, algumas de vocês têm mais alguma coisa, meninas? Não, tá ótimo. Então, é isso aí mesmo.
Então tá bom. Obrigada por todos pelo estudo da noite. Vou pedir para nossa amiga Ana fazer a nossa prece de encerramento. Vamos agradecer então aqui a espiritualidade presente, Jesus que está aqui conosco como nosso convidado de honra na nossa mesa. Agradecer a Deus por esse estudo, por essas palavras, pelo aprendizado, né? Um aprendendo com a outra, sempre assim. Pedir, agradecer, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém. Que assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.